Vê se agora você consegue. Ah, Aí. Eu maravilha. acho que deu, Agora sim. é. Foi. Enfim, adaptando aqui as tecnologias, né? A gente fez uma mudança aqui no Zoom e ainda não estou 100% habituado com essa nova versão. Boa. É isso aí. Então tá bom. Primeiro, poxa, Paulo, obrigado aí, viu, pela dedicação, atenção, presença aí, de estar junto com a gente aqui nessa noite de segunda-feira, para a gente poder conversar aí sobre esse ambiente, essa bagunça, né, que tá o nosso Brasil, que é quase que o novo normal, Pô, né? eu que agradeço. Obrigado vocês. Vocês, todo mundo aí da Hub, pelo convite. Para mim é uma satisfação quando a gente tem esse tempinho para conseguir conversar, falar um pouquinho do que a gente tem escutado, apurado, enfim, dos cenários que a gente está projetando. Obrigado de verdade pelo convite, Paulo. Sem dúvida, não, show de bola. Tá bom, Paulo. Não, se você puder, só primeiro contextualizar um pouquinho, né? Apresentar você, há quanto tempo você está na XP, de onde veio essa sua vontade de acompanhar o noticiário, o cenário político, né? Um pouquinho de background, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais antes da gente começar nos fatos em si. Tá, maravilha. Pô, eu sou o Paulo, eu tô na XP desde 2017, tá? São 4 anos e meio agora. A gente tem na XP um time que se dedica à cobertura de cenário político de Brasil, que hoje está com 7 pessoas que se dedicam exclusivamente ao cenário nacional. É um time que trabalha em paralelo ali, fornecendo subsídios para o nosso time de economia também, não só para o time interno da XP, mas também para as assets, para as gestoras de recursos que têm os produtos distribuídos pela casa. A gente tem contato fixo, permanente ali com os economistas, com os gestores dessas instituições, justamente para tentar dar um pouquinho mais de previsibilidade, né? Se a gente está Uhum. falando de um cenário mega conturbado, no Brasil se convencionou dizer, né, que é um país em que até o passado é incerto, quanto Pois é. mais o futuro, e o futuro para quem precisa tomar decisão, né? Para quem precisa olhar para o cenário político e tomar decisão de onde alocar seus recursos com base nesse cenário. Então, por conta dessa demanda, em 2015 a XP inaugura esse time, né, que se soma ao time de economia, para tentar olhar para Congresso, olhar para governo, agências reguladoras, judiciário, e tentar trazer ali caminhos um pouquinho mais seguros de serem percorridos por quem precisa tomar essas decisões. Não é uma tarefa fácil, né? Quando a gente fala de 1, 2 dias à frente é complicado, quando a gente precisa fazer cenário para 2022, olhando ali para os próximos 4 anos depois, de 23, 24, 25, 26, é complicado mais ainda, né? Quanto mais distante for. Mas a tentativa é essa, tentar acompanhar ali o dia a dia de Congresso, de governo, com o viés do que o mercado quer saber, né? Essa interação que a gente tem com os economistas, com os gestores, é muito relevante para a gente, porque aí a gente consegue olhar para o que está acontecendo, sabendo qual é o interesse do mercado e o que é que as pessoas que precisam tomar a decisão estão olhando. Então a Uhum. gente sabe dentro da PEC dos precatórios o que é que em tese está fazendo preço, né? Para que é que os gestores estão olhando dentro da PEC dos precatórios, né? O que é que os economistas estão considerando de mudança no texto, que faria bem ou faria mal para o mercado e tudo mais. Então, esse é um pouquinho do foco que a gente tenta trazer para esse trabalho. A gente tem nesse time jornalistas, somos eu e mais 2 jornalistas, com origem ali em redações, que cobriam judiciário, congresso e governo, e ali em 2017 eu venho para a XP. Em 2018, a Débora, que é quem cobre judiciário, se junta ao nosso time também. A Júnia chega em 2020 ao time. A gente tem um economista que faz a parte quantitativa para a gente, então ele ajuda a fazer um pouco essa tradução de mercado e toca a parte quantitativa de estudo de dados de comportamento do Congresso, enfim, de pesquisas quantitativas e projeções e modelos de governabilidade e tudo mais. A gente tem 2 analistas legislativos conosco, que são pessoas que têm vivência de Congresso e que trabalharam dentro do Congresso por muito tempo, acompanhando tramitação de projetos, acompanhando dia a dia ali de plenário e tudo mais, e que fazem toda essa parte enfim, de tradução ali do dia a Uhum. Do dia que mesmo, acontece. do que acontece. A gente tem uma pessoa que trabalha com relações internacionais, que está no nosso time de Brasil também, olha redes sociais e relações exteriores. Então, somos os 7 ali Pô, que é tocamos dia a praticamente uma dia. empresa à parte ali dentro, né? Cresceu bastante o time, né? Desde quando começaram. Acho que tem Cresceu. uns 4 anos essa área, 3 anos. 2015 foi o primeiro ano da área, 2015, era só o Richard, né, que era um dos assessores Richard Black, legislativos ali, foi Uhum. exato, ele que abriu, ele que inaugurou o time, e ali, conforme a demanda foi aumentando, né,
e os economistas e gestores foram se servindo cada vez mais ali do produto. A empresa decidiu ampliar essa área, e aí eu e mais um nos juntamos em 2017, e desde então o time, 2018, o Vitor, que é o nosso economista, veio, 2018 veio a Débora também, a Sol, que é a nossa analista internacional, acho que se junta em 2019, e a Júnia agora em 2020, formando esse time ali, que é isso, a nossa função é olhar para a política e tentar fornecer insumos para os economistas e para os gestores tomarem as decisões, tentando, nem sempre é fácil, mas tentando tornar o cenário um pouquinho mais previsível. Acho que se a gente ajudar 10% ali, já é alguma coisa. Porque é tudo muito nebuloso, né? Nosso papel aqui também é justamente relacionar os acontecimentos políticos com o que acontece no mercado financeiro, né? De que forma isso dá impacto. Confesso que hoje em dia está muito difícil, viu? Porque, enfim, o mercado realmente entrou numa tendência, né, de baixo, com uma volatilidade muito grande, e ali a gente fica difícil ter uma leitura, né, do que exatamente está acontecendo em Brasília, e ainda mais a gente com tanto tempo ainda para a eleição, né? Até falando justamente disso, poxa, vocês com essas ferramentas todas, acompanhando esse cenário, né, no dia a dia, como é que você vê lá o clima em Brasília, né, hoje, especialmente no Congresso, que é onde, de fato, a gente conseguiria aprovar medidas, aprovar ou não aprovar, e não sei o que pode ser pior, mas, enfim, né, principalmente dessas medidas, as pautas do governo. Então, PEC dos precatórios, né, tem clima para isso, para ser aprovado ou não, essa reforma do IR, aí já se fala que isso daí não vai acontecer mais, mas também, enfim, fica um pouco, né, o Auxílio Brasil, que em tese estão tentando colocar dentro da PEC, essas emendas parlamentares, vai ter, não vai ter, tá tudo muito, assim, confuso, incerto, e ninguém sabe. Acho que por isso mesmo o mercado está cobrando um prêmio tão alto para os ativos, né? É muito menos a questão de fundamentos e mais essa questão de, o que vai acontecer, afinal? O que vão passar ali, né? Exato, pô. Eu acho que, assim, uma coisa que facilita olhar é colocar na cabeça que tanto o governo quanto o Congresso já estão em modo eleição, tá? É uma coisa que geralmente governos anteriores ali tentam retardar ao máximo, né, o momento eleitoral, porque tem aquela coisa de quando você antecipa o processo eleitoral, você encurta o seu governo, né? Porque ali as coisas passam a ser mais difíceis, o custo de aprovação passa a ser mais alto, você coloca outros atores dentro do jogo, e tudo fica mais difícil quando você está durante um processo eleitoral, você passa a ter adversários mais claros, né? A cartilha da política, em tese, recomenda que o político adie o quanto puder falar de eleição, né? Então, o normal, entre aspas, seria você entrar ali sem dizer que está no período eleitoral, né? O Bolsonaro tentando empurrar para frente ali e falar que o ano que vem a gente vai ver, por enquanto eu ainda tenho de cumprir, né? Fui eleito para trabalhar 4 anos pelo povo, estou trabalhando 4 anos, eleição a gente vê lá para frente. Mas o Bolsonaro faz muitas coisas fora da cartilha, né? Essa é uma delas, de ter antecipado o processo eleitoral o quanto ele pôde. Desde o primeiro dia de 2019, ele já fala na sucessão de 2022, ele colocou o carro na rua. Então, acho que a gente está num ambiente em que o governo e o Congresso estão olhando para o cenário eleitoral. E ali vem os principais problemas que a gente tem e as principais dúvidas e incertezas que estão na mesa são um pouco por conta de decisões que têm o ano eleitoral como foco. E a principal delas é essa decisão de, mais do que dobrar o orçamento disponível para um programa de transferência de renda no ano que vem, né? A gente sempre teve, historicamente, ali desde o início do governo Lula, né, o Bolsa Família como um programa de transferência, um programa que não é caro dentro do orçamento do Brasil, ele gasta 30, 35 bilhões de reais, mais ou menos. O governo, né, por conta dos 2 anos de pandemia, pagou o auxílio emergencial, né, com dinheiro fora do limite orçamentário, como o momento exigia, né? A gente estava, de fato, né, entrando na pandemia, muita incerteza. O governo paga esse auxílio emergencial, mas chega agora, né, no final de 2021, faltando 1 ano para a eleição, pensando que não valeria a pena para ele, que seria ruim interromper completamente esse pagamento do auxílio emergencial, e ele fala, poxa, a chave ali estaria em ampliar os recursos pagos pelo programa social permanente, pelo Bolsa Família, para tentar entrar em 2022, ainda socorrendo, né, a parcela da população mais dependente ali do auxílio, que eventualmente ainda sofre consequências da pandemia, mas gastando mais do que ele gastava. Então, o orçamento do Bolsa Família, o governo prevê ali subir de 35 bilhões para perto de 80 bilhões de reais. Essa foi uma decisão tomada pelo governo, e ali a gente começa a ter as outras decisões em torno dessa decisão inicial de como obter espaço orçamentário, né? Encaixar esses recursos. Essa é a briga que a gente está tendo. Como encaixar esses recursos que o governo quer pagar no teto de gastos. E ali a decisão que acho que mais movimentou o mercado, de 2, 3 semanas atrás, foi a conclusão de que não cabe. E já que não cabe, a decisão do governo não foi rever o que ele gasta em outras áreas para alocar mais dinheiro no Bolsa Família, algo assim. Foi mudar o teto.
né? Então não cabe o dinheiro, a gente tem... o teto é um compromisso para o futuro. Quando o Temer assume, ele diz, o Brasil está tendo déficit ali há 3 anos, a gente está numa trajetória de dívida crescente, como é que eu consigo sinalizar que essa dívida vai convergir, né? Que essa dívida vai ser controlável no longo prazo? Ele diz, é difícil aprovar todas as reformas, né, para enxugar o gasto, eu vou fazer uma promessa. O Estado brasileiro se compromete a não gastar mais do que ele gastou no ano passado, corrigido pela inflação. E aí todo mundo colocou isso na conta, viu que a dívida ia convergindo, né, ia se estabilizando para frente, e se comprou, né, o mercado passou a olhar esse período de 10 anos ali como, existe um limite, né, pode acontecer o que for, ainda precisam ser aprovadas as reformas, mas tem um limite ali, o gasto não vai passar disso nos próximos 10 anos. As despesas continuaram crescendo, né? Esse espaço que a gente tinha entre as despesas e o teto foi encurtando, até o momento de agora que eles bateu uma coisa na outra. E ali enforcou. E a decisão do governo, em vez de continuar reduzindo, foi, vamos colocar o teto um pouquinho para cima, vamos mudar a maneira como o teto é calculado. Até poderia ser feito isso em algum momento, tá? Acho que esse ponto de o teto já ia ser revisto em 26, anteciparam 5 anos para rever agora. O que está fazendo não é uma ampliação propriamente dita, né? Você está ajustando o índice de correção. O índice de correção do teto é de julho a junho. O que a PEC propõe é fazer de janeiro a dezembro. Então, ainda tem ali alguma justificativa. O problema é a maneira como foi feito. Né? É que o brasileiro é muito criativo, né, para inventar alguns dispositivos aí quando, né, for mais, enfim, for mais de interesse, né? Exatamente. E aí o mercado vê isso como uma decisão casuística ali para abrir espaço para gastar, e acho que foi essa a percepção. A prerrogativa não é boa, né? Foi essa a percepção que imperou ali nessas últimas semanas. Mas até se eles fizessem isso, mas, por exemplo, sei lá, conseguissem emplacar uma reforma administrativa, ou talvez até sinalizassem com privatizações, talvez o mercado fosse, tudo bem, esses caras estão fazendo besteira, mas, né, é uma besteira menor, vamos aceitar, uma vez que a gente está vendo outras pautas aqui que, para o longo prazo, né, vão ser muito melhores. Né? Como você falou, uma questão pontual ali do teto, beleza. Você passa uma reforma administrativa boa, isso aí é para os próximos 20, 30 anos, né? Você vê clima, espaço lá para ter esse tipo de assunto? Olha, Paulo, acho que daqui para o final do ano e início do ano que vem, assim, não parece ser o caso, tá? Acho que conclusão dessas reformas mais estruturantes ali, acho que a reforma administrativa talvez seja a mais simbólica disso, me parece ter sido o caso de ter ficado ali para 23, tá? Para início do próximo governo. É comum, né, que grandes reformas estruturantes sejam feitas em início de governo, né, que é o momento que o banho de urna dá ali ao presidente, quem quer que seja ele, legitimidade para ele apresentar a agenda ao Congresso. O Congresso ainda está com o jogo zerado ali com o presidente, está disposto a ajudar, está disposto a se acomodar dentro do governo. Então você tem um momento ali de lua de mel. Que dá para fazer isso, né? Exato, tanto com a população quanto com o Congresso, tá? A aprovação de presidente, historicamente, ela tem um salto ali, ela começa além do que deveria por conta de modelo e tudo mais no começo do governo, tem um período ali em que as coisas... É a lua de mel, né? É lua de mel, o efeito lua de mel, de fato. E aí você tem um período bom para todo mundo em que o governo tem mais facilidade para avançar com a sua agenda. Fim de governo, todo mundo olhando para a eleição. Bolsonaro não quer muito se comprometer com a reforma administrativa também, né? Acho que não é uma agenda que agrade ali as bases dele. Então não parece ter um grande movimento ali para fazer avançar nesse espaço curto aqui de 2021 e começo de 2022 também. Acho que a cabeça cada vez mais na eleição. Não me parece ser o caso ali de um grande ímpeto para fazer avançar a reforma administrativa agora, não. Mas assim, talvez o que eu vou jogar aqui até possa ser um pouco ingênuo, mas acho que vale como uma reflexão, né? Porque, tudo bem, claro que você tem grupos de interesse, né? O judiciário, principalmente, é um grupo muito forte que atua lá dentro. Em contrapartida, você tem pesquisas aí que apontam que 90% da população aprova, né? Acha que uma reforma administrativa é a mais justa, é o que deve acontecer. Né? Os políticos não olham para isso? Os grupos de interesse valem muito mais do que os votos? Como que é isso? Reforma, assim, o Congresso aprova, ou numa circunstância muito específica, como foi a reforma da Previdência, né, quando você tem ali um texto que foi amadurecendo e o governo entrou disposto a fazer andar, ou é o governo que aprova a reforma, né, quem coloca, de fato, a máquina para rodar ali em favor disso é o governo. E não parece ter disposição do governo, não parece ter coordenação
E vontade política, de fato, de fazer esse tema andar. Não é isso que está em prioridade ali do governo. Uhum. Concordo contigo, você poderia ter ali um bom caminho, discutindo a reforma administrativa, mas ali valem nessas discussões mais os interesses pontuais, né, os interesses concentrados, eles se manifestam mais que os interesses difusos, né? De Então, forma mais são os intensa, grupos, né? são os grupos que perderiam, ou que se imaginam, se veem perdendo direitos, ou se enfraquecendo, porque a reforma trata só de funcionários futuros, né? Ainda tem alguma coisinha ali de evolução dentro da carreira, de meritocracia, mas ela trata mais de funcionários futuros, né? Mas são os grupos que se veem enfraquecidos com essa decisão, que atuam, né, e que trabalham contra, e o benefício que é difuso, né, de melhoria de gestão do Estado. Estou falando de uma reforma administrativa hipotética, tá? Não esse texto Sim, sim. específico, Porque mas esse o texto até benefício tira o difuso judiciário, né? Esse texto que está lá até tira, acho que o Ministério Público e os juízes, o judiciário inteiro, Esse talvez? texto ele tentou, ele acabou voltando ali para É. conseguir ser aprovado na comissão especial, mas não tem ambiente para. Mas passou Não sem vai andar, ambiente para ir não para vai andar. plenário. Passou sem ambiente para ir para plenário. A questão ali do Auxílio Brasil se antecipou, né? Foi passada à frente, foi colocada à frente. O governo tem pouco tempo para resolver isso, né? A gente tem, em tese, para resolver a questão dos precatórios até novembro, começo de dezembro, porque isso precisa estar pronto para que a primeira parcela desse auxílio maior seja paga ainda em dezembro, né, porque a lei eleitoral veda que você crie um benefício só no ano da eleição, se você antecipar um mês pode, mas criar só em janeiro não pode, então Sim, o sim, governo sim. precisa Precisa correr para correr com isso aprovar daí, isso. né? É isso que está dominando ali É. a agenda. Porque, Eventualmente, desculpa. vai falar que eventualmente alguma coisa na reforma tributária ali, o Rodrigo Pacheco pode querer dar alguma força, tudo mais No para dizer final que desse está ano com ainda. alguma agenda. Mas acho que não é alguma coisa para ser aprovada nas duas casas, tá? A reforma do imposto de renda que passou na Câmara, ele não tem disposição de fazer avançar. Se ele for passar, me parece que eles querem passar uma parte pequena ali, com outro projeto, porque aí você não daria a palavra final à Câmara, né? O texto que a Câmara vota, se o Senado alterar, a Câmara pode decidir manter ou derrubar as alterações. Então, acho que o Pacheco não quer dar essa colher de chá para o Arthur, pelo menos, enfim, não queria isso até agora. Se eles votarem um texto próprio, ali o Arthur vota e, na sequência, o Pacheco pode dar o sim ou não ali ao texto. Então, acho que ele não quer devolver o texto para o Arthur, o Você mesmo tem texto uma aprovado, desarmonia, para né? não deixar lá. Isso também é o que pega muito, né? Você fala, pô, o presidente do Senado é um, aí o presidente é outro, o STF já é outro, você não tem nada ali que se conversa muito, e aí você tem um certo atrito ali de interesses, e principalmente agora parece que gargalou tudo, né? Isso que é Sincero. o que meio que parece estar acontecendo. Acho que a maneira como o Arthur e o Rodrigo Pacheco foram eleitos, acho que ela é uma boa maneira de entender um pouco dessa desarmonia, né? Porque o Arthur Lira, o presidente no primeiro biênio, o presidente da Câmara foi o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia tinha uma agenda diversa da agenda do Bolsonaro, e passou a, de alguma maneira, interditar ali para o Centrão o acesso ao governo, né? Porque, enfim, ele não estava fazendo o jogo que o Centrão pretendia que ele fizesse. Então, o Arthur se Perfeito. coloca como interlocutor do governo dentro da Câmara, né? E a partir dali ele vai se cacifando, vai construindo o caminho dele para ser eleito presidente da Câmara, em aproximação com o governo que não tinha, né, interesse ou não conseguia fazer essa ponte com a Câmara por meio do Rodrigo Maia. Então o Arthur se aproxima do governo para ser eleito. O Rodrigo Pacheco tem um caminho diferente, né? A ideia era que o Davi Alcolumbre, que era o presidente no primeiro biênio, se mantivesse presidente, mas ele precisava de uma autorização do Supremo, né? Enfim, regimentalmente, ali textualmente não cabe, ele precisava de uma interpretação nova do Supremo para se manter presidente. Ele foi cultivando e imaginando que isso seria possível até os 48 do segundo tempo. Né? Aos 48 do segundo tempo, o Supremo, porque o Rodrigo estava tentando o mesmo caminho, disse: Alcolumbre, isso não pode. E ali era um cenário muito claro de reeleição do Davi Alcolumbre, não tinha nenhum candidato à sucessão evidente ali. Então, o Alcolumbre saca da manga ali a candidatura do Rodrigo Pacheco, era uma candidatura que fazia o meio campo ali do Senado, o presidente não tinha grande relação, mas se entenderam ali de início, mas não foi alguém que construiu a candidatura dele junto ao governo, e desde o início ali, D+1, o Pacheco já passou a ter uma postura um pouco mais distante do governo, abriu a CPI, ainda que sob determinação do Barroso, mas abriu a CPI da pandemia, e ali começou a trilhar caminhos diferentes, se filiou ao PSD, né, tá com uma pré-candidatura colocada, mas tem se distanciado do governo. Então você tem essa desarmonia ali
entre Lira, mais próximo, né, do governo pela construção que ele fez da candidatura, Rodrigo Pacheco mais distante, e ali essas duas cabeças diferentes também têm suas batidas de cabeça, ali Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Teve coisa que um mandou para o outro, né, que uma casa aprovou e o Senado não está votando, né, caso da reforma do imposto de renda, que é o que o Arthur Lira mais fala. O Senado disse que mandou o programa de refinanciamento de dívidas para a Câmara nunca fez nada. Então, tem mais umas 2 ou 3 pautas ali que o Arthur mandou e que não voltaram. Teve caso de medida provisória, que foi feito acordo para manter texto, e aí um disse que o outro não cumpriu o acordo. Tem uma série de desavenças ali, que assim, a gente não está num momento de harmonia, né? Câmara, Sim. Senado, governo e Supremo. A gente está num momento de desentendimento, o que dificulta, né? Dificulta todo mundo sentar junto à mesa e ter um caminho claro. Perfeito. De construção. Essa questão ainda é uma briga de interesses, né, no final do dia, que acaba acontecendo, né? Então, claro, todo mundo pedindo ali mais dinheiro em época de eleição, né? Ou seja, o pré-eleição, ou seja, garantir a sua fatia do orçamento ali para 2022, é por isso que a gente teve essa antecipação, vamos chamar assim, né, nas eleições para 2022. Se bem que tem gente que fala que isso aí não é exatamente uma antecipação, mas é o que a gente sente um pouco na volatilidade e na incerteza, né? Agora, no entanto, poxa, quando você tem isso perto da eleição, o mercado até aguenta, né? Os ânimos ali são meio que temporários e depois a coisa passa. Agora, a gente estando há um ano para a eleição, será que os políticos conseguem, eles aguentam? Será que o mercado aguenta? Porque chega uma hora que o mercado estressa tanto que os políticos também voltam atrás, recuam, né? Porque eles ficam lá com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, assim, quando o mercado estressa demais, o dólar dispara, juros dispara, fica um ambiente, um caldo ruim para qualquer um tentar uma reeleição, né? O que também não é interessante, né? Você acha que em algum momento pode ter uma certa inflexão por parte da classe política de modo a tentar durante esse meio tempo ou não? Vai ser uma tocada talvez um pouco suicida, meio que salve-se quem puder e tudo se resolve daqui a um ano mesmo? Eu acho que assim, a prioridade 0000 de todos eles ali é buscar a reeleição, né? Então, acho que todos eles têm na cabeça o que eles conseguiriam fazer para maximizar voto no ano que vem. Acho que essa é a cabeça de todos eles. Se em algum momento eles conseguirem identificar, né, que esse ambiente mais negativo do mercado, com juro mais alto, redução ali na perspectiva de criação de posto de trabalho, inflação mais persistente e tudo mais, vai prejudicar a campanha deles, ali acho que eles tentam alguma coisa diferente. Enquanto tiver ali a ideia de que você resumiu bem, no salve-se quem puder, sabe, chega ali, cada um tenta garantir o seu espaço e tudo mais, ali acho que não tem concertação assim possível para reunir e conduzir todo mundo na mesma direção. Acho que a gente está num ambiente ali de vamos trabalhar agora para garantir o orçamento de 22, tá? Então vamos ter o auxílio possível para o governo e ali, eventualmente, o que for mais possível colocar dentro do orçamento, seja as emendas de relator, seja um fundo eleitoral maior, seja a continuidade do programa de desoneração da folha de pagamento das empresas, precisa caber o Vale Diesel do Bolsonaro, né, que ele anunciou para 750 mil caminhoneiros de R$ 400. Tem esse compilado de demandas ali da classe política, do governo, tá? Não é só o Congresso, né, que demanda, o próprio governo tem essas demandas. A gente via ali os ministérios finalistas, né, que constrói casa, faz obra, também demandando mais recursos. Então é a pasta do ministro Tarcísio da Infraestrutura pedindo também mais recursos, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é responsável por habitação, combate à seca e tudo mais, também sempre demandando mais recursos. Então você tem consórcio ali de interesses que querem mais espaço no orçamento, e acho que nesse clima ali que você mencionou, de salve-se quem puder, essa ideia está prevalecendo, sabe? De, poxa, vamos abrir espaço no orçamento para conseguir esse recurso, dividencia ali as emendas, consegue alocar nos programas de interesse e com a percepção de que isso vai ajudá-los ali em 22. Eu acho que a gente ainda tá nesse nível, ainda não chegou, acho que o seu estressar mais, né? Foi perfeito. Estressar mais e ter alguma coordenação no sentido de mostrar ali que então seria um endereço próprio do Bolsonaro, né? Porque talvez o Bolsonaro seja mais afetado com esse caos, né? O congressista ali em si
ele é mais regional, talvez. Exato, pensa no interesse mais local, né, no interesse mais paroquial, ali dele conseguir atender a própria base. Precisaria, como você disse, de uma concertação e de um direcionamento federal, do governo nesse sentido, de dizer, pô, o caminho é esse, e a gente não encontra, né? O governo é muito dividido, né? Você tem, de fato, ali o time econômico defendendo até a saída ali do Bruno Funchal e do Jefferson Bittencourt, né, que eram secretários de Tesouro e Orçamento e do Tesouro Nacional, uma defesa clara ali no sentido de que seria isso que permitiria, né, que assim, a manutenção e o retorno às regras fiscais que a gente tem hoje, né, sem mudança no teto, sem crédito extraordinário, que poderiam, em tese, dar uma perspectiva melhor, né, tirar a parte do risco fiscal da frente, que poderia reduzir, né, voltar o câmbio um pouco, isso poderia reduzir um pouco a inflação, não exigiria tanto aumento de juro pelo Banco Central, seria essa sinalização de responsabilidade que poderia dar algum conforto ao governo, mas essa tese foi vencida há 2, 3 semanas, quando se impôs ali a decisão de mudar o teto para conseguir fazer essa distribuição um pouco maior de recursos. E um eventual novo governo, reeleição do Bolsonaro, né? Você acha que ele tende a voltar lá para uma linha mais liberal? Paulo Guedes se mantém ou deve ir para uma estilo assim, Dilma II, né? Mais intervencionista, mais expansionista e mudar totalmente? Curioso que a crise de 2008, né? Foi essa parte de inflexão dos PT, né? O PT tinha razoavelmente ali um governo, né, com algum rigor fiscal, e a crise de 2008 fez mudar esse chip e aí começarem a gastar mais, e por isso depois a gente viu tudo lá descambando em corrupção e tudo mais, né? Meio mal guardado as proporções, tem alguma relação no sentido de que, claro, eu acho que hoje o fiscal brasileiro está muito mais arrumado do que como a Dilma entregou, né? Boa parte por causa do Temer e tudo mais, mas não achando que o fiscal está tão desarrumado assim, é mais uma percepção nossa. Mas ocorre você vê qual possibilidade de voltar ali às origens do comecinho do governo Bolsonaro, de tentar uma coisa mais liberal, né, mais arrumado no fiscal, né, tentando privatizar, ou ele muda totalmente o chip e sai intervindo e gastando? Acho que a minha cabeça para um eventual segundo governo Bolsonaro é um pouco mais do mesmo ali do que a gente teve no primeiro, tá? É uma coisa, assim, a cabeça dele nunca foi 100% liberal, né? Ele assim, sempre teve uma disputa ali, né? Sempre teve na ponta contrária ali do Guedes precisando convencê-lo a trilhar o primeiro caminho da reforma, enfim, depois, mesmo na sequência ali da reforma da Previdência e as outras agendas, mas ele sempre precisou ser conduzido, né, a esse lado ali. Eu imagino que vai continuar semelhante, ele com um pouco mais de, talvez um pouco mais de confiança ali de que o lado dele tem razão se ele conseguir a reeleição, né, acho que mais como uma equipe econômica que vai tentá-lo conduzir ali. Acho que a gente vai continuar tendo essa briga, essa polarização interna do governo. Bolsonaro, entre infraestrutura e uma economia tentando segurar, tentando privatizar. Exato. Exatamente. Acho que ele não muda completamente o time econômico, assim, não sei a figura do Paulo Guedes especificamente, mas acho que a linha geral vai ser... Paulo Guedes também já perdeu muita força, né? Não é mais o mesmo Paulo Guedes que você falava. Não é o super-ministro de 2019. Né? Acho que ele ainda ele continua com relevância ali, acho que o que ele diz que sem ele seria uma história diferente, acho que ele tem razão nesse ponto, mas não é mais o ministro de 2019, né? Não é mais o super-ministro. Mas acho que, independentemente de nome, acho que o Bolsonaro tentaria caminhar por uma equipe econômica assim, com cara semelhante, mas a gente continuaria vendo as brigas dele puxando para um lado diferente e precisando ser toda hora trazido à racionalidade dentro dessa linha pela equipe econômica. Acho que a gente teria mais eventualmente 4 anos ali da mesma disputa, talvez elegendo uma reforma ali para fazer no início de mandato, mas com os mesmos problemas que a gente tem hoje, de uma hora ele falar que precisa privatizar a Petrobras, no dia seguinte dizer que precisa mudar a política de preço, e sabe, sinais... É muito contraditório, você não sabe o que acreditar. Que lado está apontando, né? Isso é que é o mais difícil. Já que a gente está falando aí, né, possível reeleição de Bolsonaro, né, vamos entrar na parte mais polêmica aqui do debate, né, falando das eleições de 22. Tudo bem que a gente já está um pouco antecipado, mas acho que o mercado todo, né, já se especula muito sobre isso, né? O que você acha? Que é claro que é um feeling, né? Por melhor analista que a gente seja, é muito difícil conseguir passar um panorama de algo que vai acontecer daqui a um ano. Mas você enxerga que de fato deve se consolidar um ambiente mais polarizado entre Lula e Bolsonaro? Tal, ou existe a chance de uma terceira via? Qual seria essa terceira via? Né? Tem Moro, PSDB, na figura do Dória, será? Enfim, quem que teria a força aí, se é que tem?
Tá? Eu acho que, assim, de cara, acho que vale olhar, tipo, há um ano da eleição, como você disse, a gente está distante e tudo mais, mas acho que vale olhar, assim, pesquisa como foto de agora, sabendo que a gente vai correr um filme para frente, tá? Mas olhando foto, que é o que a gente tem disponível agora, existem dois candidatos, né? Existem dois candidatos colocados, são dois dos candidatos que aparecem ali na cabeça do eleitor. Há um ano da eleição, eu gosto muito de olhar o levantamento espontâneo, que é o levantamento em que você não oferece nenhum tipo de nome ao entrevistado, e a primeira pergunta que é feita, né, você ainda não questionou o entrevistado sobre Bolsa Família, sobre Auxílio Brasil, sobre pandemia, você não deu informação nenhuma ao entrevistado, você faz a primeira pergunta, que é saber se a eleição fosse hoje, em quem você votaria, e o cara fala o nome que está na cabeça dele, tá? Sem Uhum. lista, sem nada. Esse número mostra que hoje você tem duas candidaturas. Tá? Você tem o Lula beirando ali 30 e poucos por cento, o Bolsonaro com 24%, acho que na nossa última pesquisa do IPESP, que a gente acompanha de perto aqui, acho que são os dois candidatos que aparecem, Lula com 30 e alguma coisa e Bolsonaro com 24%. Tá? Então, aos olhos de hoje, ali no cenário de hoje, a disputa que se avizinha à frente é uma disputa que de fato está polarizada. Tá? A gente escuta muitas vezes falar, poxa, tem mais gente que não vota no Lula e no Bolsonaro do que vota. E, o que a gente encontra em levantamentos ali é que você tem, pelo contrário, tá? Você tem muita assim, 60% do eleitor Já está decidido. dividido entre Lula e Bolsonaro. Os números da espontânea, eu estava abrindo aqui, são 31 para o Lula, 24 para o Bolsonaro. Então, você tem 55% das pessoas que de pronto se manifestam entre Lula e Bolsonaro sem os nomes terem sido oferecidos. Tá? Então, acho que esse é o primeiro dado ali. Assim, você até tem um espaço para discutir terceira via, mas não é um espaço tão claro ali, tá? Apesar de você ter rejeição forte aos dois, não é um espaço gigantesco que você fala de 70%, 80% da população, que é alguma coisa diferente. Acho que esse é um primeiro dado ali para a gente ter na cabeça. A população hoje está dividida, mesmo espontaneamente, mesmo antes da apresentação dos candidatos, ela está dividida entre Lula e Bolsonaro. Aí, olhando para frente, também muita gente pergunta ali, né? Bolsonaro vai ser um candidato competitivo em 22? Dá tempo dele se tornar competitivo? Acho que, assim, ele já é um candidato competitivo hoje, né? O Bolsonaro é isso, ele está com 24% das intenções na espontânea. Quando a gente vai praticamente empate técnico, né? Fala 24, 30 ao outro, não, né? A margem de erro dessa pesquisa é de 3,2, né? Assim, então, 24, se você colocar mais 3 pontos, o Bolsonaro pode ter entre empate. 21 e 27. O Lula com 31 também, ele iria de 28 a 34. Então, você está ali no limite da margem, né? Você está com o Lula numericamente, assim, mas está no limite da margem, um ponto de diferença no limite da margem. Então, assim, são os dois candidatos que existem. O Bolsonaro salta de 24 para 28, quando a lista é apresentada, o Lula vai a 42. Quer dizer, mas são as duas candidaturas competitivas que tem hoje. O que acho que é o cenário possível para o surgimento ou para a consolidação de uma terceira via? Eu acho que seria, assim, o ponto inicial seria o derretimento ou enxugamento da popularidade do Bolsonaro. Tá? Hoje, apesar dele ter chegado ali no fundo, né, da aprovação dele no mês passado, segundo a série histórica do IPESP, ele está ali com 23%, 24% de aprovação de eleitores que dizem que o governo dele é ótimo ou bom. Tá? Então, é ruim dentro do patamar histórico dele, mas ainda assim, tem um quarto da população que considera o governo ótimo ou bom. Ainda é insuficiente para disputar a reeleição. A regra de bolso ali diz que um governante, para ser reeleito, precisa beirar lá os 40% de aprovação, de ótimo e bom, mas ele tem um caminho ali daqui até 2022. Então, acho que tem esse ponto. O que faria com que a terceira via fosse suficientemente forte, acho que é eventualmente uma deterioração do cenário econômico a ponto de você ter um encolhimento maior do Bolsonaro. Tá? O que você tem de regra, ali de modelo para determinar a aprovação de um presidente, é basicamente inflação e desemprego. São as duas principais variáveis que impactam. Isso, o Vitor, que eu falei que é o nosso quantitativo, aqui ele tem um modelo com dado desde 1996, e ali as duas principais variáveis que têm correlação com a aprovação presidencial são inflação e desemprego. Então, acho que o surgimento de uma terceira via é dependente ainda de um enxugamento, de uma deterioração maior no cenário econômico que levasse a um enxugamento maior da popularidade do Bolsonaro. Acho que é isso o que faria
com que a terceira via tivesse mais espaço. Porque sem isso, é isso, você tem 60%, 70% do eleitorado dividido entre Lula e Bolsonaro. É difícil você, num cenário desse, criar nesse espaço restante ali de 30%, uma terceira via, contando que nesses 30% restantes você ainda tem voto branco, voto nulo, abstenção. Isso tem uma série de candidatos ali divididos, entre eles o Ciro, que está com 10%, o Moro com 7%. Quer dizer, você tem uma pulverização que, para mim, é o segundo passo necessário para você falar numa terceira via viável, seria você ter ali os votos convergindo em torno de um nome só. Não necessariamente com a desistência de todos os candidatos, mas pelo menos alguém que eu conseguisse capitanear ali, conseguisse sair à frente e avançar. Acho que são os dois fatores ali mais relevantes. Um ponto que é verdade aí em defesa da terceira via, quando você pensa, né? Assim, hoje você tem uma rejeição forte para o Bolsonaro, uma rejeição forte para o Lula, né? Então você tem uma parte dos eleitores ali que com a força do Bolsonaro se juntam ao Lula para evitar que o Bolsonaro seja eleito, né? O voto que está no Lula para evitar que o Bolsonaro ganhe. Você tem também o voto que está no Bolsonaro para evitar, em tese, que o Lula ganhe. Com enfraquecimento, com mais espaço ali para esse eleitor de centro, ali para um candidato de centro, em tese, né, esse surgimento poderia tirar voto dos dois lados. Né? O cara que hoje está só para evitar a vitória do Bolsonaro, havendo uma terceira via viável, ele pode se desgarrar do Lula para votar nessa terceira via, sempre, eventualmente. Mesma coisa um eleitor do Bolsonaro. Né? Havendo uma terceira via viável, ele pode se desgarrar do Bolsonaro, se ele tivesse ali só para tentar evitar a vitória do Lula, pode se desgarrar ali para tentar compor essa terceira via. Né? Então, uma abertura maior de espaço pode ter esse efeito benéfico extra ali para a candidatura de terceira via. Então, acho que você tem esse caminho ali, mas eu ainda acho que o fortalecimento dessa terceira via ainda é dependente de uma deterioração do cenário econômico que enxugasse mais a popularidade do Bolsonaro. Acho que esse é o caminho possível ali para uma terceira via se fortalecer. Falando especificamente do Sérgio Moro, né? Você disse um pouco, mas você acha que a candidatura dele pode ser viável? Talvez ele pode crescer, até fazendo aqui um paralelo, né? Você falou bastante de pesquisa, mas se a gente fosse olhar a pesquisa também nas últimas eleições, elas não falavam que o Bolsonaro ia ganhar, né? Então, exatamente, até onde, ok, a gente pode usar como referência, se deve, não dá para, que é a única coisa que a gente tem, né? Mas até onde também isso é válido quando chega ali na urna, né? Às vezes as coisas podem ser um pouquinho diferentes, né? Olhando por esse lado, você acha que uma candidatura do Sérgio Moro pode fazer inflar um pouco esses eleitores mais de centro, de querer, ou você acha que talvez não seja viável pela própria classe política, né? Porque acho que a classe política em peso não gosta do Sérgio Moro, né? Então talvez isso pode ser um ponto aí que, se ele fosse eleito, seria muito difícil governar, muito provavelmente também. Acho que, vamos lá, a candidatura do Moro, o Moro, enfim, tem ali, ele pontua perto de 10% nas pesquisas. Acho que o fato dele entrar na corrida presidencial dá a ele algum tipo de visibilidade, né, dá a ele algum tipo de exposição. Né, você tem ali, assim, no momento, né, em que você se lança candidato, ganha visibilidade e fica mais claro para a população que você é candidato de fato. Eu acho que você tem ali, tem um up ali, né, de popularidade que, assim, não para se tornar mais conhecido, mas o nome passar a ser avaliado como um candidato de verdade. Acho que você tem um espaço ali que deve te trazer algum ganho. Acho que o Moro também é dependente ali desse enfraquecimento do Bolsonaro. Tá? Ele não vai tomar voto do Lula, né? Não vai tomar voto desse eleitor ali de centro-esquerda. O que ele precisa é tomar voto dessa faixa da direita ali, que hoje é ocupada pelo Bolsonaro e por esses candidatos de centro. Então, ele é dependente, de alguma maneira, de pegar uma parcela desse eleitorado para si. Não é trivial, acho que ele tem o espaço dele, mas não é trivial. Acho que ele é um dos nomes dependentes ali desse espaço sobrar no centro para que ele consiga se beneficiar. Candidatura dele, como você mencionou bem, não é uma candidatura que empolga a classe política, mas a gente já viu em 2018 que isso, né, não necessariamente é determinante, né? A candidatura do Bolsonaro também não empolgava a classe política, não que a do Alckmin empolgasse, né? Se juntaram ali um pouco por dever de ofício, mas a candidatura do Bolsonaro também não empolgava, ele conseguiu se fortalecer num outro contexto, né? Num outro
em outro contexto, mas conseguiu sem apoio da classe política, né? Então, isso é mais não impeditivo, né? É mais uma dificuldade para governar do que necessariamente para ser eleito, desde que ele encontre o discurso ali que fuja, que corrupção, evidentemente, volta a ser um tema, né? Acho que esse é outro ponto relevante. O Lula, por enquanto, está conseguindo fazer campanha sem aparecer, né? Assim, as críticas estão todas e o foco está todo em cima do governo, as discussões estão todas sobre, né, ainda Auxílio Brasil, auxílio emergencial, ainda um pouco de restante ali da CPI, da pandemia e tudo mais. Acho que o noticiário está muito voltado para isso. Vai voltar a ser, vai se voltar a falar de corrupção, né, com a entrada do Lula, quando ele precisar se expor mais, quando ele precisar fazer campanha com a cara mais aberta, ele vai sofrer, né, ele vai se expor e vai sofrer essa discussão sobre corrupção, isso sem dúvida tende a tirar também alguma coisa dele. Acho que a exposição dele vai atrapalhá-lo ali no decorrer, e a entrada do Moro ajudaria nesse sentido, né? Você traria o tema da corrupção mais forte ali para a campanha. Mas é isso, eu acho que o Moro ainda é dependente de encontrar o espaço nesse meio, tá, de conseguir se viabilizar como terceira via ali a partir, eventualmente, de um sangramento, de um enxugamento maior do Bolsonaro. Tá. Tem uma pergunta aí, como é que você vê a filiação do Bolsonaro ao PL? Foi ao PL ou foi ao PL ou foi pro PP? Foi ao PL. PL, PL, o Valdemar divulgou um vídeo agora à tarde, nesse sentido. Ele tinha feito convite lá atrás, depois disso os filhos voltaram a falar com o PP, e hoje o Bolsonaro falou que está 99% certo, e o Valdemar divulgou esse vídeo, dando quase que as boas-vindas, dizendo que ainda precisa fazer o roteiro ali de conversar com os outros partidos. Mas é isso. Vamos lá. O Bolsonaro, assim, o ideal, que acho que era o que ele estava buscando, era uma candidatura por um partido pequeno em que ele pudesse não repetir os mesmos erros que ele tinha feito lá atrás, né? Assim, em relação ao PSL, que foi assumir o partido, mas com data de validade. Ele tinha um acordo ali que ele devolveria o partido aos antigos presidentes, dirigentes do PSL assim que acabasse a eleição. E ali ele faz uma bancada, ele é o responsável direto por fazer uma bancada de 50 e poucos deputados, 55 deputados, e perde acesso ao recurso, perde controle dos recursos que ele trouxe para o partido por conta desse acordo que ele tinha de devolver a direção do partido para os antigos dirigentes. E aí ele perde acesso a recurso, perde acesso aos diretórios, perde controle sobre filiações, candidaturas e tudo mais, e sem poder ter acesso a nada disso, ele não sente mais necessidade de se manter no partido, né? E ali acho que o que ele procurava dessa vez era fazer um movimento semelhante, por isso que ele procura ali originalmente o Patriotas, que é um antigo partido ecológico nacional, enfim, para tentar fazer um partido pequeno que ele assumisse o partido mas tentando não repetir o erro de trás. Com essa porta fechada, acho que restou a ele procurar algum partido já consolidado que estivesse assim, disposto a dar espaço a ele, e evidentemente com com mais restrições, né, em relação ao que ele poderia ter num partido pequeno. Então ele vai indo para o PL mesmo, ele se serve ali de uma estrutura de capilaridade, mas ele vai enfrentar uma série de problemas, a começar ali pela quebra evidente de discurso em relação a 18, né, em relação à bandeira que o elegeu lá originalmente, falando, né, de mudança da velha política, de a coisa toda, assim, já foi um discurso que ele foi perdendo ao longo do mandato, né? Ele vai ter o problema de ter defecções dentro do partido, tá? O PL, acho que um pouco menos que o PP talvez tivesse menos verticalidade ali na decisão. O PL é um partido bem vertical, né? Tem um comando muito forte. Então, mas ainda assim vai contar com defecções, vai contar com alguns estados, né, em que eventualmente é mais vantajoso ao dirigente local eventualmente apoiar o Lula ou alguma coisa assim. Acho que os estados todos, é difícil que você tenha, né, uma unidade muito grande dos estados todos na mesma direção, vai conviver com esse problema, né? Mas foi de alguma maneira o que sobrou ali a ele dentro das possibilidades, né, dado que ele não conseguiu estruturar o próprio partido, não conseguiu se filiar a um partido pequeno para transformar num partido dele, vai precisar, né, se submeter ali a esse tipo de restrição de não ter controle completo sobre o partido, de não ter controle completo sobre os recursos do partido e conviver com contradições ao longo da campanha. Acho que assim, os partidos que estavam, né, discutindo com ele, interessados mais em
em fazer bancada do que qualquer outra coisa, né? Acho que a cabeça desses partidos é mais usá-lo ali, né? Usar o nome do Bolsonaro para ver se o 22 do PL ganha mais tração. E a ideia, acho que, de todos esses partidos de centro é chegar em 2023 com a bancada grande para que eles possam, né, se aproveitar ali do tamanho do partido, independentemente do cenário de presidente. Né? Chegar com uma bancada grande na Câmara dos Deputados garante ali ao partido que ele vai ter força, independentemente de quem tiver sido eleito. Perfeito, perfeito. Outra aqui, primárias do PSDB, Dória ou Leite? Acho que já dá Boa para falar. pergunta. A pergunta é boa porque é difícil, né? Mas vamos lá. Assim, em tese, do começo da campanha, o que a gente escutava, é muito difícil que você não tem contagem, tá? Você não tem, assim, contagem fidedigna, quem faz a conta é quem está envolvido na campanha e cada um tem puxado os números para o seu próprio lado, tá? Então você não tem nenhuma conta ali que você consiga confiar plenamente e a maneira como o colégio eleitoral se divide também dificulta um pouco, né? Porque você tem filiados valem 25%, deputados federais, ex-dirigentes 25%, prefeitos. Existem 4 grupos distintos ali de cargos diferentes que têm um peso diferente. Originalmente, assim, do começo da disputa, ali até agosto, setembro, se tinha uma clareza de todo mundo no PSDB que o Leite estava um pouco à frente, tá? Assim, dentro da direção e tudo mais. Nos filiados não, mas como houve essa disputa lá atrás que restringiu o número de filiados, né? O peso dos filiados aos 25%, acho que tinha uma ideia ali de que a executiva nacional estava mais com Leite, você tinha a bancada também um pouco mais com Leite, mas com todo mundo com uma percepção de que o Dória estava trabalhando muito forte e que poderia, assim, tinha espaço para chegar em novembro, dia 21 agora, à frente do Leite. Acho que a aposta ali que a gente escutava com mais clareza era essa. Agora eu acho que você tem uma disputa parelha ali entre Leite e Dória, com dificuldade de contagem de votos, e ainda tem muita disputa para saber o tamanho do colégio eleitoral, né? Aquela decisão sobre os 92 prefeitos que o Dória filiou e que a comissão das prévias sustentou que estava com a data fora do prazo certo para votar. Eu acho que é uma disputa parelha ali que a gente vai ter entre os dois, tá? Entre o Dória e o Leite. Tá. Não, ótimo. Que a última pergunta, ou talvez até seja uma reflexão, vou tentar traduzir aqui, resumir, vai, o que o Geraldo Leal escreveu, né? Que essa questão do ambiente político, né? Que você está inserido até como analista, né? Esse caos, assim, que a gente está vivendo, que eu acho que acabou contaminando o mercado financeiro, porém, quando você olha, assim, para dentro das próprias empresas, o que reflete até os próprios resultados que estão sendo divulgados, é um Brasil pujante ainda, né? A arrecadação está alta, os lucros estão muito bons, o balanço da Petrobras veio com lucro de 30 bi, dos bancos estão vindo com 6, 7 bi, né? Da própria XP veio com lucro de 1 bilhão, né? Então, assim, poxa, você não tem exatamente uma crise, né, acontecendo, né? Poxa, qual que é o Brasil de verdade aí, né? Eu acho que é essa a sua pergunta, né, Geraldo? Se não for, você me corrige. Poxa, esse aí do mundo, do mercado financeiro meio com essa incerteza, a classe política, né, com esse modo aí, né, barata voa, né? Ou um mundo onde os empresários ali estão fazendo acontecer, estão exportando, né, estão tendo lucro, estão começando a empregar mais, enfim, o que vai se sobressair, você acha? Vamos lá, eu acho que o mercado, assim, como eu disse, o Brasil ele tinha a promessa de fazer a lição de casa, mas a lição de casa ainda não estava feita, né? E era dependente, essa lição de casa, de decisões da política, né? Ela, querendo ou não, ainda depende de políticas públicas a serem implementadas, de reformas a serem aprovadas e tudo mais. Então, acho que o mercado, olhando à frente, ele tenta olhar para a política e ver se dali vão sair, né, essas agendas que são necessárias para a continuidade do crescimento, né, para a melhoria, para a redução do tal do custo Brasil, melhoria de infraestrutura, né, para que a gente consiga olhar para frente e justamente ver continuidade desse movimento, né, do setor privado fazendo acontecer, como você disse, Paulo. Então, eu acho que é um pouco por isso que às vezes a gente tem essa discrepância, talvez, porque o mercado está olhando ali, acho que um pouco de longo prazo, tentando entender do que dali vai sair de decisão. E aí eu me pego na questão fiscal, principalmente, sabe? Para onde é que está indo, né? Assim, qual é a consciência, qual a perspectiva da classe política de resolver o problema? A gente tem concertação, tem disposição, tem acordo ali, ou está, como você disse, cada um meio trabalhando por si, sem olhar para frente? E acho que talvez daí venha essa discrepância ali de ver que, pô, apesar de alguns esforços e tudo mais, você ainda está muito aquém ali, né, de ter uma organização suficiente para dar sequência a essa agenda lá de trás.
Então, acho que você tem, de fato, um pouco dessa, né, dessa discrepância, né, de quem está ali no dia a dia, né, da vida real, trabalhando para fazer acontecer, mas quando você olha à frente, né, o que você tem de desafio ainda a percorrer, e, enfim, o que você tem de discussão, levando para um caminho diferente. Mas acho que é uma briga em curso ali, porque a gente pouco a pouco espera que vá mudando de direção, né? Sim, sim, sim. É porque, de fato, quando você olha para os fundamentos das empresas, a não sei que algo realmente degringole demais ali, mas não mostra esse Brasil tão deteriorado quanto o próprio mercado né, e quando você olha ali o ambiente político, meio que tá. Mas acho que muito é isso, né? Talvez o próprio histórico, né, da gente ter acabado de passar por essa que culminou no impeachment da Dilma, né, toda essa intervenção, essa explosão do fiscal e tudo mais. Então, hoje o Brasil paga esse pedágio, né? Apesar de se olhar as contas elas estarem minimamente arrumadas, puxam ali o passado recente, até mesmo o passado lá atrás, né, de dívida, FMI, aquela coisa toda, e cobra um prêmio de fato bem para arrudo, né? O mercado financeiro ele penaliza bastante ali o, tudo que acontece, né, na classe política. Exato, e de você assim ter muita desconfiança. Isso, assim, quando a gente conversa com um investidor estrangeiro, isso fica muito claro, tá? O cara dizer, pô, a gente já caiu do cavalo algumas vezes lá atrás, apostando que dessa vez ia. Então o cara prefere dar um passo para trás. Isso um economista de um banco estrangeiro que me disse, ele falou, poxa, isso era pré-pandemia ainda, tá? Então acho que a pandemia muda bastante o cenário, né? Mas ele disse, pô, vocês estão assim com o carro estacionado, vocês deram a seta, engataram a primeira, estão virando, dá a impressão que vai sair da vaga e que vai começar a andar. Mas eu prefiro, dele dizer, eu prefiro pegar o carro, não comprar agora e pagar um pouco mais caro, mas pegar o carro já fora da vaga e andando, do que apostar agora que vai dar tudo certo, sabe? Porque ele falou, a gente já perdeu muito, né, apostando que dessa vez ia e acabou não indo. E não vai, né? Então, espera ter certeza. O que eu escuto ali é de muito estrangeiro com quem a gente conversa, é o cara esperando 23, tá? Então, pô, assim, é muito complexo o cenário político-fiscal atual para a gente tomar uma decisão que pode dali a um ano não valer mais, né? Assim, o horizonte é ainda muito conturbado. Então a gente até escutava desde o primeiro semestre aqui o estrangeiro já olhando para a eleição, já olhando para 2023 e meio que deixando esse resto de ano aqui de lado para olhar. Tem tanta assim, alternativa no mundo, né? 23. Tanta alternativa Exato. no mundo, tanta oportunidade, as bolsas subindo, o ambiente favorável, né? Porque, enfim, aqui, apesar de ter um upside gigantesco, né? Que se as coisas aqui minimamente arrumarem, enfim, você tem muito espaço, tanto em câmbio quanto bolsa, né? Porém, isso tudo acaba deixando as coisas um pouquinho nebulosas, né? Mas assim, resolvendo, eu acho que talvez essa questão agora da PEC dos precatórios e o orçamento de 22, talvez dê uma ajudada caso ela se resolva, né? Assim, ela se resolvendo, acho que você tira da frente esse último gargalo Tira um bode de mudança na Constituição. Porque aí você vai ter, por mais que você possa ter ali o ambiente eleitoral deteriorado e tudo mais, você vai ter virado a página dessa discussão constitucional sobre a nossa âncora fiscal, né? Do teto. É feio, o mercado não gostou da maneira como ela veio, mas pelo menos a incerteza saiu. Acho que é por isso que o mercado, se ainda pode ter alguma, né, assim, passada essa questão da mudança da PEC, mudou a Constituição, mas é isso. Acho que quando você tiver a certeza de que é isso, acho que você tem um horizonte aí dá um alívio. Um pouco menos de incerteza. Tira a incerteza da frente. Acho Perfeito. que sinto um pouco essa percepção. Beleza. Bom, a última pergunta aqui, que a gente já está estourando o tempo, mas você vê alguma possibilidade de impeachment por conta dos crimes da CPI, Covid, essas coisas? Ainda tem espaço, tem tempo para isso? Acho que zero. É difícil, porque o impeachment ele é dependente da decisão do Arthur Lira, né? Só ele tem assim, a prerrogativa de abrir o processo e ele não deu indicativo nenhum até agora de que pretende fazer isso. Né? E agora também a eleição está ali, pô. Deixa. Exato. Assim, o único cenário em que isso seria, na minha cabeça, viável, e é o que a gente vinha falando ali desde o início da CPI, é se você tivesse uma deterioração muito extraordinária no cenário econômico, que levasse muita gente às ruas e tudo mais, e você tivesse mas é isso, não dá nem tempo de, acho que, você ter uma coisa desse tipo, tá? E ali eles estão se ajustando, o Bolsonaro se filiando ao PP, ao PL, com essa promessa de apoio de novo ao Lira, né? Porque pareceu ali pela fala do presidente do PL, que esse é o combinado, né? Ele se filia ao PL, o PL apoia a recondução do Lira à presidência da Câmara em 23, então me parece que as coisas
devem ir nesse menos caminho, né? desajeitadas ali. É, Acho que é. não me parece ter um caminho possível, não. Tá certo, tá bom. Não, beleza, Paulo. Acho que é isso aí, viu? Muito obrigado aí pelos esclarecimentos aí, pela atenção de todo mundo aí, né, nessa segunda-feira à noite. Te espera ter esclarecido alguns pontos, né, de tudo que está acontecendo, esse ambiente mais caótico, político, com o mercado financeiro reagindo, né, mas as empresas ainda lucrando e ainda mostrando bons resultados, desemprego diminuindo, né. Vamos ver o que deve ficar para o futuro, mas eu acho que esse ponto seu aí, né, dessa questão de que, quem sabe, aprovando a PEC, por mais que o mercado no primeiro momento não ache ela boa, mas pelo menos já tira esse bode da sala, pode dar Tira um a certo incerteza. É alívio isso. e aí a coisa retomar. A gente tem que ser otimista com o Brasil, né? Ainda mais nessas faixas de preço, talvez esteja fazendo sentido ser um pouco otimista, né? Vamos ver. Pô, mas obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que acompanhou. E a gente segue à disposição por aqui. Fechado, Paulo. Obrigadão aí. Uma boa noite para Valeu, você. gente. Boa Boa noite a noite. todos aí.